Bom, pessoal, bom dia. Nós seguimos de onde nós tínhamos parado aí na nossa última aula, né? Você lembra, nós quase encerramos comentários acerca das regras constitucionais sobre os servidores. Ficou faltando análise de um tema só, questão relacionada à aposentadoria no setor público, né? Encerrei a aula passada dizendo para vocês que todas as regras sobre o tema aparecem no artigo 40 da Constituição, nos seus inúmeros e incontáveis parágrafos, né? Bom, e disse também que ao trabalharmos aqui com o tema, nós não iríamos, exceção feita a uma situação só, não iríamos trabalhar com números, né? Porque números não são objeto de questionamento, né, em exame. Nós vamos trabalhar com questões conceituais, ok? Bom, então começamos, né? O primeiro item a ser analisado em relação a regras de aposentadoria, eu insisto, no setor público, é aquele relacionado à natureza desse sistema. Então, pela previsão estabelecida no artigo 40, caput da Constituição, aqui o sistema tem uma natureza contributiva. Tá? Então, o sistema apresenta uma natureza contributiva. Ora, dizer que a natureza é contributiva significa dizer o quê? Significa dizer que desde 1998, desde a emenda constitucional número 20 de 98, significa dizer que só se aposentarão por essas regras aqueles que, em alguma medida, enquanto em atividade, tenham contribuído, já que tem natureza contributiva, né? Só se aposentam por essas regras aqueles que, em alguma medida, tenham contribuído, quando em atividade, para a manutenção desse sistema. Certo? Então, dizer, repito, que ele tem uma natureza contributiva, significa dizer que só se aposentam por essas regras aqueles que, enquanto em atividade, tenham, em alguma medida, contribuído para a manutenção do sistema. Certo? Bom, nesse sentido, fica intuitivo responder ao próximo item, não é? Qual, então, o critério que a Constituição usou para determinar quem irá se aposentar ou não pelas regras desse sistema? O critério é o tempo de contribuição. Então, critério, tempo de contribuição. Certo? Bom, e se o critério passou a ser tempo de contribuição, em substituição ao tempo de serviço, que é o que aparecia até 98, essa mudança de critério, claro, trouxe uma novidade importante. Porque quando o critério era tempo de serviço, você poderia comprovar esse tempo de serviço através de testemunha. Eu atesto para todos os fins que esse indivíduo aqui trabalhou comigo durante 10, 15, 20 anos. Era possível. Agora que o critério foi substituído por tempo de contribuição, isso não pode mais acontecer. Você pode até atestar que o indivíduo trabalhou com você durante 10, 15 ou 20 anos. A questão é a seguinte: durante esse período, contribuiu? Se não contribuiu, não se aposenta. Certo? Então, prova testemunhal aqui, fim de papo. Desde 98 não cabe mais. Só documento, ó. Está aqui a prova de que eu contribuí durante todo esse período. Certo? Bom, agora tem um outro detalhe ainda. Quero saber qual o tempo de contribuição que pode ser utilizado para a aposentadoria aqui no setor público. Duas perguntas poderiam surgir. Vejam a primeira. Eu sou servidor público e titularizo um cargo na área federal, tá? E pretendo me aposentar nesse cargo. Primeira dúvida. Durante alguns anos, eu fui servidor público municipal.
tá? E não vi maiores perspectivas no município onde eu estava. Resolvi prestar um concurso para a área federal, passei e pretendo me aposentar nesse cargo onde eu estou hoje. Dúvida: aquele período que eu contribuí como servidor municipal, será que eu posso aproveitar agora que eu quero me aposentar na esfera federal? E a resposta é sim. Né? O artigo 40, o parágrafo 9º da Constituição, então 40, o parágrafo 9º, ele permite que se leve em consideração qualquer tempo de contribuição na esfera pública, qualquer um. Tá? Então, se você contribuiu por 10 anos na esfera municipal, por outros 10 anos na esfera estadual, e agora você pretende se aposentar na esfera federal, não tem importância. Qualquer tempo de contribuição na área pública pode ser computado para efeito de aposentadoria, para efeito, não é, de, como o nome diz, tempo de contribuição. Qualquer um. Tá certo? Bom, agora, tem uma outra dúvida. Qual? Eu, como eu já disse, sou servidor público federal. E eu pretendo me aposentar neste cargo em que eu me encontro. Legal. Agora, um detalhe. Qual? Durante, sei lá, 20 anos, eu trabalhei na iniciativa privada e contribuí para o regime geral de previdência. Eu quero saber se este tempo todo que eu contribuí para o setor privado, se eu posso utilizá-lo agora que eu pretendo me aposentar no setor público. E a resposta, mais uma vez, é positiva, agora com base no artigo 201, o parágrafo 9º, ainda da Constituição. 201, parágrafo 9º da Constituição. Até porque, pense no seguinte, não fosse positiva a resposta e as pessoas que hoje se encontram na iniciativa privada, né, que pretendem migrar para o setor público porque vislumbram por ali melhores perspectivas, iriam pensar 50 vezes antes de fazer essa migração. Porque pense, hoje, por hipótese, eu tenho 35 anos e eu trabalho desde os 18. E desde os 18 eu estou contribuindo para o regime geral de previdência. Logo, hoje eu já tenho 17 anos de contribuição. Olha, se migrando para o setor público eu tivesse que descartar 17 anos de contribuição, por melhores que fossem as perspectivas salariais no setor público, eu não vou jogar fora esses 17 anos. Né? Então, por isso, por conta do artigo 201, o parágrafo 9º, a resposta é positiva. Você pode lançar mão daquele tempo de contribuição na iniciativa privada para se aposentar no setor público. E aqui, apenas a título de registro. E o caminho contrário? Né? Eu já tenho aí 18, 20 anos de contribuição no setor público e eu recebi uma tremenda de uma proposta, irrecusável a bem da verdade, para trabalhar na iniciativa privada. Então, eu quero saber, eu posso levar em conta este tempo de contribuição na área pública, agora que eu vou passar para a área privada e me aposentar pelo regime geral de previdência? Por esse mesmo artigo 201, parágrafo 9º, a resposta é positiva. Inclusive, na parte final do artigo 201, parágrafo 9º, a Constituição vai lá e diz que nessas situações, os sistemas de aposentadoria vão se compensar. Não é? Então, é rua de mão dupla. Tanto você, que já contribuiu no regime geral, pode utilizar esse tempo para se aposentar no setor público, quanto o inverso. Até porque, de novo, eu repito para você, se não fosse possível lançar mão de qualquer tempo de contribuição, para migrar do setor particular para o setor público, ou do setor público para o particular, o indivíduo ia pensar 500 mil vezes, porque 10, 15, 20 anos de contribuição não é
alguma coisa que você possa desprezar com facilidade. Repito, por maior que seja o valor da remuneração que você esteja pretendendo atingir com essa mudança, ok? Bom, e aqui você tem um detalhe importante. Por quê? Porque se a Constituição diz que qualquer tempo de contribuição, qualquer um, pode ser utilizado para efeito de aposentadoria, isso enfraquece ainda mais a tese daqueles que dizem que o limite de idade em concurso, ele se verifica geralmente em torno de 45 anos, para evitar aposentadorias precoces dentro da administração. É uma posição que se enfraquece ainda mais porque, veja, se o indivíduo ele tem 40 anos em geral ele ainda está podendo prestar concurso, porque o limite em regra vai para 45 anos. Mas esse indivíduo que tem 40, repito, ele trabalha desde os 18 e já contribuiu por 22 anos. Ok, contribuindo por 22 anos, esse indivíduo, com mais 13 ou 15 anos de contribuição, quando ele atingir 53, 55 anos, ele pode começar a cogitar, a depender das características que o envolvem, em aposentadoria. Então, essa história de fixação de limite de idade para evitar aposentadorias precoces, ela se enfraquece ainda mais com essa linha de raciocínio, certo? Bom, outro detalhe importante é aquele que aponta para os destinatários destas regras de aposentadoria no setor público. E aqui, alguém dirá, pô, até que enfim um item fácil. Por quê? Ué, se as regras de aposentadoria que a gente está analisando são regras do setor público, então apanha todos aqueles que se encontram dentro da administração. Equívoco, cuidado, armadilha, tá? Por quê? Porque no artigo 40, caput da Constituição, está dito que são destinatários dessas regras de aposentadoria aqueles que sejam servidores, que titularizem cargos e em caráter efetivo. Então percebam aqui que a Constituição ela fez 3 cortes metodológicos. Diz, só se aposentam por essas regras aqueles que dentro da administração estiverem na condição de servidores, titulares de cargos em caráter efetivo. Portanto, com esses 3 cortes metodológicos, a Constituição, ela, em outras palavras, diz para a gente o seguinte, não são todos aqueles que se encontram dentro da administração que vão se aposentar por essas regras aí do artigo 40 da Constituição. E aqui, vê uma vez mais, a importância, eu já mostrei isso para você pelo menos por 2 vezes, de você saber diferenciar as expressões funcionário público, servidor público e agente público, né? Então, eu diria para vocês o seguinte, vou recuperar o esquema aqui na lousa sem maiores explicações, porque elas já foram dadas por 2 vezes, né? Mas só para você não perder a visão de conjunto. Então, lembre-se que a expressão mais abrangente, a expressão agentes públicos. E que essa expressão agentes públicos, por envolver todas as pessoas que estão dentro da administração, envolve os agentes políticos, envolve os servidores, que por sua vez abrange os funcionários, os empregados públicos, os temporários e ainda os particulares em colaboração com o Estado. Então, percebam o seguinte,
e aqui, com esse quadro recuperado, eu vou, mais uma vez, para você já ir comparando, eu vou repetir quais são os destinatários dessas regras de aposentadoria. Então a Constituição diz que os destinatários são os servidores, vou colocar aqui no canto, que titularizam cargos e em caráter efetivo, ou permanente, como preferirem. Tá? Então comparem o quadro com aquilo que a Constituição estabeleceu. Então vejam, quando, em primeiro lugar, ela diz que essas regras de aposentadoria se aplicam para os servidores, olhando para esse esquema aqui que a gente recuperou, quem já ficou excluído daqui? As duas extremidades, né? Os agentes políticos e os particulares em colaboração. Ou seja, agentes políticos, vamos lembrar, são aqueles agentes públicos que titularizam mandatos, eletivos ou não. Né? Então a gente tem parlamentares em geral, presidente, governadores, prefeitos, esses titularizam mandato eletivo, conquistado nas urnas. Mas envolve também outros que titularizam mandatos, ainda que não em caráter eletivo. Ministros de Estado, secretários de Estado. Então, estes, os agentes políticos, ainda que estejam dentro da administração, eles não vão se aposentar por essas regras aqui. Tá certo? Bom, quem mais ficou de fora? Os particulares em colaboração com o Estado. Então, aqui, notários, não é? Aqueles que prestam serviço como jurados, não é? Esses estão fora dessas regras de aposentadoria. Afinal de contas, ainda que colaborem com o Estado, são particulares. E essas duas exclusões, só por conta da utilização da expressão servidores públicos, no artigo 40, o caput da Constituição. Legal. Agora, quais servidores? A Constituição fez o segundo corte metodológico. Os servidores que titularizam cargos. Certo? Os servidores que titularizam cargos. Agora, então, recuperando novamente o nosso quadro, entre os servidores, quem é que já ficou de fora? Aqueles que titularizam empregos. Então, regime seletista, não é? Está fora destas regras de aposentadoria. Porque a Constituição, ela falou em cargos. Ok. E por último, aqueles que titularizam cargos, mas em caráter efetivo, ou seja, em caráter permanente. Ok. Então, agora, quem é que ficou de fora? Os que, embora ostentem a condição de servidores, são temporários. Porque a Constituição falou em cargos em caráter efetivo. Tá? Então, percebam, ao contrário do que a gente poderia imaginar num primeiro momento, muita gente que se encontra dentro da administração não se aposenta por essas regras do artigo 40, que a gente está começando a analisar. Ok. E, aliás, tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês, vocês vão encontrar no artigo 40, no parágrafo 13. Tá? Então, artigo 40, o parágrafo 13 da Constituição. Então, vejam lá. No artigo 40, no seu parágrafo 13, então, artigo 40, parágrafo 13, vou colocar aqui com outra cor aí, porque não ficou muito claro. Então, no artigo 40, no parágrafo 13, vai lá a Constituição e limita essa questão relacionada às regras de aposentadoria. Vejam como o problema se apresenta aqui. Acompanhem, ó. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, porque cargo em comissão é cargo em caráter permanente? Não é. Então, aquele que é servidor, mas ocupa cargo em comissão. Depois,
cargos temporários. São cargos permanentes, efetivos? Também não. Então, cargo em comissão, cargos temporários ou emprego público. Então, para esses daqui, não se aplicam as regras desse sistema que a gente está analisando. Tá, agora, cuidado. Então, existem muitas pessoas que se encontram dentro da administração, muitas, e que não vão se aposentar por essas regras. Atenção, hein? Eu não disse, você não anotou, que elas não vão se aposentar. Claro que vão. Se estão contribuindo, vão se aposentar. Mas não por essas regras. Na parte final do parágrafo 13 do artigo 40, a Constituição diz que estas pessoas, ainda que estejam dentro da administração, vão se aposentar pelas regras do regime geral de previdência. Cuidado aí, certo? Armadilha para não cair do cavalo, tá certo? Aliás, a armadilha é para cair do cavalo, né? Então cuidado para não cair, certo? Porque, vejam, de uma forma super simples, como o examinador pode induzir você a erro, né? São destinatários das regras do regime constitucional, não é? No setor público. Letra A, agentes públicos. Letra B, servidores públicos. Letra C, funcionários públicos. Tá? Então, em regra, são os funcionários, porque entram por concurso, titularizam um cargo e, em regra, em caráter permanente. As exceções, cargos em comissão, cargos em caráter temporário e ainda os empregados públicos. Eu vou repetir. Esse pessoal, ainda que esteja dentro da administração, esse pessoal, claro, se aposenta, mas pelas regras do regime geral de previdência. É outra conversa. Certo? Bom, e essa constatação nos ajuda também num ponto importante, que a gente já observou no início do curso, quando a gente estava trabalhando com improbidade administrativa. Quando a gente trabalhava com improbidade, uma das perguntas que surgia era a seguinte: juízes e promotores podem ser processados por atos de improbidade? Claro que podem, porque são agentes públicos. Agora, alguns autores enquadram juízes e promotores entre os agentes políticos. Vejam, se fossem agentes políticos, olha a diferença importante. Para essas regras aqui que a gente está vendo, uma delas, eu vou colocar logo em seguida, mas vocês conhecem, aqui é chamada de aposentadoria compulsória, não é? O indivíduo, o servidor, quando alcançar 70 anos de idade, tem que se aposentar. É compulsório, certo? Pergunta: juízes e promotores se aposentam ao atingirem 70 anos? Se aposentam. Ué, se aposentam aos 70 anos, não podem ser agentes políticos, têm que estar incluídos na categoria de servidores. De regime especial, é verdade, porque tem uma lei orgânica própria, a lei orgânica da magistratura, a lei orgânica do Ministério Público, tá? Então, são situações que a gente tem aqui, ok? Bom, dentro desse contexto aqui, lembre-se, porque vai ser a última vez que eu vou mostrar isso para você, esta necessidade de diferenciar funcionário, servidor público e agente público, pelo menos por 3 vezes, ela já se revelou importante para vocês aqui. Quando? Primeiro momento, quando a gente trabalhou com improbidade. A lei de improbidade, a lei 8429 de 92, no seu artigo 2º, esta lei, ela diz que podem ser processados por atos de improbidade os agentes públicos. Então, ela pegou todo mundo. Todos aqueles que se encontram dentro da administração. Essa a primeira situação a ser recuperada. A segunda, quando nós trabalhamos com o tema responsabilidade do Estado. Ao trabalharmos com o tema responsabilidade do Estado, nós vimos que a Constituição, no artigo 37, no seu parágrafo 6º, ela vai lá e diz que o Estado responde pelos danos que os seus
agentes, não servidores, não funcionários, mas agentes nesta qualidade causarem a terceiros. Portanto, guardem um detalhe importante. Toda vez que a Constituição ou a lei fizerem referência à expressão agentes públicos, qual é a ideia? Apanhar todos aqueles que se encontram dentro da administração. Em relação à improbidade, foi dito que os agentes podem ser processados por atos dessa natureza. Pegou todo mundo. E em matéria de responsabilidade do Estado, quando ela diz que o Estado responde por danos que os seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, a ideia foi permitir que quem foi vítima de um ato praticado por qualquer pessoa, agentes, que esteja dentro da administração, poderá acionar o Estado pelos danos que tiver experimentado. Certo? Então, sempre que vocês enfrentarem uma questão em que a palavra agente público apareça, a expressão agente público apareça, lembrem-se, é porque o examinador quis envolver todas as pessoas que estejam dentro da administração, pouco importando como é que elas chegaram lá. Se elas chegaram através de concurso, se chegaram sem concurso, se titularizam cargos, regime estatutário, se titularizam empregos, regime seletista, se estão lá em caráter permanente, em caráter temporário, pegou todo mundo. Ok. E vão existir outras situações em que a Constituição ela não quis generalizar. Exemplo, a gente acabou de ver. No artigo 40, no parágrafo 13 e no artigo 40 caput, os dois combinados, a Constituição diz que essas regras de aposentadoria não valem para os agentes públicos, mas valem para os servidores. Quais? Que titularizam cargos e em caráter efetivo ou permanente. Isso você vê no caput do artigo 40. No parágrafo 13 vem o complemento. Logo, teremos pessoas que estão dentro da administração, mas porque não são servidores que titularizam cargos em caráter efetivo, vão se aposentar pelas regras do regime geral de previdência. Legal? Então, é a somatória do caput do artigo 40 com a previsão estabelecida no parágrafo 13 do mesmo artigo 40. Legal? Bom, outro item importante, não é? Conceitual, é aquele que envolve as modalidades de aposentadoria. Bom, essas modalidades de aposentadoria, elas aparecem disciplinadas no artigo 40, o parágrafo 1º da Constituição. Então, 40, parágrafo 1º do texto constitucional. São 3 as modalidades de aposentadoria que aparecem aqui. Não é? E acredito que essas 3 são de conhecimento aí de vocês. Né? Quais são elas? Então, a gente tem lá a aposentadoria por invalidez, a chamada aposentadoria compulsória e ainda a aposentadoria voluntária. Tá? As 3, repito, no artigo 40, o parágrafo 1º da Constituição. E aqui nós vamos analisar as 3 por conta de 2 itens e vamos fazê-lo em caráter comparativo. Vamos analisar as 3 de acordo com o seu fato gerador. E as 3 pela natureza dos proventos. Tá? Pelo fato gerador e pela natureza dos proventos. E aqui, apenas uma explicação preliminar. Lembrando, né? O que é que significa a expressão provento? Provento é o nome que se dá para a remuneração do aposentado. Certo? Então, provento é o nome que se dá para a remuneração do aposentado.
E aqui, em caráter preliminar, dizer para vocês que esses proventos podem ser recebidos de forma integral ou de forma proporcional. Tá? Então, esses proventos podem ser percebidos em caráter integral ou proporcional. Alguém poderá perguntar, integral ou proporcional a quê? Ué, qual é o critério? Tempo de contribuição, certo? Então, os proventos poderão ser recebidos em caráter integral ou proporcional ao tempo de contribuição. Bom, então, tendo em vista essas características preliminares, então a gente começa a trabalhar com a primeira modalidade, a chamada aposentadoria por invalidez. Cuidado, essa previsão aqui aparece no artigo 40, parágrafo 1º, o inciso 1 da Constituição. 40, parágrafo 1º, o inciso 1 da Constituição. Bom, primeiro, fato gerador, né? Já que a gente vai analisar de forma comparativa por esses dois critérios, qual o fato gerador? Imagine-se aí numa fase de concurso onde se pergunte qual o fato gerador da aposentadoria por invalidez. Falou, bom, graças a Deus uma questão dada, né? É invalidez, sei, mas cuidado, armadilha muito própria de uma fase que envolva teste de múltipla escolha. A Constituição aí diz que o fato gerador da aposentadoria por invalidez é a invalidez, acrescentem, em caráter permanente. Tá? Então é a invalidez em caráter permanente. Tá? Bom, portanto, invalidez temporária não gera aposentadoria. Só a invalidez em caráter permanente. Agora, em termos de fato gerador, a Constituição parou por aí. Mas doutrina e jurisprudência acrescentam. Então, acrescentem também. É a invalidez permanente que impeça o servidor de continuar exercendo. Então, a invalidez permanente que impeça o servidor de continuar exercendo as atribuições do seu cargo. Tá? Então, é a invalidez permanente que impeça o servidor de continuar exercendo as atribuições do seu cargo. Tá? Até porque, pensem, pode ocorrer do servidor ter ficado inválido, que essa invalidez seja permanente, mas que não o impeça de continuar exercendo as atribuições do seu cargo. Imagine, um servidor que é técnico judiciário. Ele trabalha com digitação de acordos. A gente trabalha sempre mesmo com o mesmo exemplo ali para facilitar. Ok, ele sofre um acidente automobilístico e fica, não é, paraplégico. Cintura para baixo, não tem mais movimento nenhum. Ele ficou inválido. A invalidez dele é permanente, mas não o impede de continuar exercendo as atribuições do seu cargo. Então, essa invalidez tem que ter uma íntima ligação com as atribuições do cargo. Certo? E vamos um pouquinho mais adiante. Então, é a invalidez permanente que impeça o servidor de continuar exercendo as atribuições do seu cargo e acrescente, e que impeça uma readaptação. E que impeça uma readaptação. Tá? A propósito, o que vem a ser essa readaptação? Né? Então, readaptação é a transferência do servidor. Readaptação é a transferência do servidor do cargo que ocupava. Então, transferência do servidor do cargo que ocupava para outro,
Então, transferência do servidor do cargo que ocupava para outro. Façam uma associação de ideias agora, é readaptação, né? Então, adaptado. Então, transferência do servidor do cargo que ocupava para outro, adaptado às limitações. Adaptado às limitações físicas e ou mentais que ele passou a experimentar. Então, transferência do servidor do cargo que ocupava para outro, adaptado às limitações físicas e ou mentais que ele passou a experimentar. Certo? Bom, nesse sentido aqui, né, então, para que ele possa ser levado à aposentadoria, possa ser levado à inatividade, quais os requisitos que ele vai ter que demonstrar por aquilo que vocês anotaram até agora? Que ele se tornou inválido, número 1. 2, que a invalidez é permanente. 3, que impeça-o de continuar exercendo as atribuições do cargo. E, por último, 4, que impeça uma readaptação. Aí ele será levado à inatividade. Certo? Bom, e percebam que todo esse processo, todo o cumprimento desses requisitos, faz ou torna necessária uma avaliação médica. Né? Então, aqui, de acordo com a avaliação médica, é que você vai verificar ou não se os requisitos estabelecidos pela Constituição e pela doutrina, se eles estão ou não preenchidos. Certo? E esse detalhe assume uma importância grande, porque você sabe que, na prática, tem muita situação envolvendo fraude de aposentadoria. Né? O ano passado, através de mais de uma das inúmeras reportagens que o Fantástico faz, né, ficou constatado que lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, durante um determinado período, há muitos anos atrás, né, uma série de pessoas se aposentaram. Uma série delas. Ok, por invalidez. E passados mais de 20 anos... não lembro mais se 20 ou 30 anos, mas bastante tempo já se passado, né? O Fantástico vai entrevistar essas pessoas e as encontra, para uma felicidade geral, gozando de plena saúde. Né? Mas não se aposentou por invalidez? Sumiu. Né? O tratamento foi eficaz, a medicina avançou, a invalidez sumiu, mas era permanente. Sumiu. Você não está feliz porque eu estou bem? Sumiu. Sei. E constataram mais ainda, que aquelas aposentadorias por invalidez, elas foram atestadas por quem? Você vai falar, professor, está de brincadeira, né? Pelo médico, não, pelo contador da casa, que não tinha nenhuma experiência na área médica. Né? Então, são circunstâncias, né, que vão aparecendo. Talvez as aposentadorias por invalidez tenham sido atestadas por um contador, para que ele, 30 anos depois, pudesse contar como é que a história aconteceu realmente, né? Porque não faz o menor sentido. Legal? Bom, essa é a conversa envolvendo o fato gerador. Agora, qual a natureza dos proventos? Né? Bom, aliás, antes de a gente entrar na natureza dos proventos, a propósito da história de reportagem do Fantástico, vá acompanhando, tá? Porque já tem aí umas 2, 3 semanas daquela reportagem incrível ali, envolvendo fraudes em hospitais públicos lá no Rio de Janeiro, hospitais federais, né? Mas depois que veio alguma coisa posterior para encobrir a história envolvendo, né, senador, cachoeira, etc, etc, ninguém falou mais nada, né? Certo? Então vamos ver até quando, né, ficaremos sem notícia em relação a esse tema ali, né? Bom, agora, qual a natureza dos proventos que serão pagos àquele que se aposenta por invalidez? Cuidado, outra armadilha aqui. Por quê? A tendência nossa é a de imaginar que, como se trabalha com aposentadoria por invalidez, que os proventos serão integrais, quando na verdade é exatamente o contrário que aparece aí no artigo 40, no parágrafo 1º, no inciso 1. Certo? Então, como regra geral, anote aí, quem se aposenta por invalidez faz jus a proventos proporcionais ao tempo de
contribuição. Tá? Então, quem se aposenta por invalidez, como regra geral, faz jus a proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Ok. Agora, cuidado. Excepcionalmente, por força do próprio artigo 40, o parágrafo 1º, inciso 1, excepcionalmente, fala-se em proventos integrais. Excepcionalmente. Certo? E em que situações, excepcionalmente, aquele que se aposenta por invalidez fará jus a proventos integrais? Então anote aí as situações que estão no próprio artigo 40, parágrafo 1º. Quando a invalidez resultar de, letra A, acidente em serviço. Segundo, moléstia profissional. Então, acidente em serviço. Número 2, moléstia profissional. E número 3, doença grave, contagiosa ou incurável. Acidente em serviço, número 1. 2, moléstia profissional. 3, doença grave, contagiosa ou incurável. Tá? Nestas 3 situações, excepcionalmente, se cogita de aposentadoria com proventos integrais. Tá? Acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável. Eu me vejo obrigado aqui a fazer um registro aí para vocês. Por quê? Já vi situações em que o examinador surtou para valer aqui. Ele disse, entre as alternativas abaixo relacionadas, aponte aquela em que, excepcionalmente, a aposentadoria por invalidez gera proventos integrais. Né? Aí ele coloca, letra A, acidente em serviço. Letra B, doença profissional. A B está errada, não é doença, é moléstia profissional. É a letra do artigo 40, o parágrafo 1º. Né? E daí? Né? Fala-se moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável. Então ele coloca doença profissional e letra C, moléstia grave, contagiosa ou incurável. Veja como ele brinca com a letra da Constituição. Ao invés de moléstia profissional, ele coloca doença profissional. Né? E ao invés de doença grave, contagiosa ou incurável, ele coloca moléstia grave, contagiosa ou incurável. Como se saber se é moléstia ou doença fizesse grande diferença na prática, desde que as características apresentadas, não é, pela Constituição estivessem configuradas. Né? Então, cuidado aí. Legal? Muito bom. Então, vimos o que era necessário sobre aposentadoria por invalidez. A segunda modalidade é a chamada aposentadoria compulsória. Bom, artigo 40, parágrafo 1º, o inciso 2. Aqui a gente não vai ter grandes dificuldades de entendimento. Não teremos, né? Qual o fato gerador da aposentadoria compulsória? O atingimento do limite máximo de idade. Então, atingimento do limite máximo de idade previsto pela Constituição. Então, atingimento do limite máximo de idade previsto pela Constituição, que hoje está em 70 anos. Certo? Então, atingimento do limite máximo de idade previsto pela Constituição, que hoje se encontra em 70 anos. Portanto, atingidos os 70 anos, tem que aposentar. Não é pode, tem, porque é compulsório. Certo? Ao contrário, não atingidos os 70 anos, não poderá ser aposentado. Certo? Bom, portanto, estamos aqui diante de uma situação
em que a Constituição prevê solução única. Atingiu 70, tem que aposentar. Não atingiu 70, não pode aposentar. Por isso, lá atrás, no início do curso, eu mostrei para vocês que essa história envolvendo a aposentadoria compulsória é um exemplo clássico de ato vinculado. Ou seja, o administrador aqui não tem espaço para fazer um juízo de valores. Não tem. Por quê? Porque a Constituição, ela prevê solução única. Qual a solução única? Atingiu 70, aposenta. Não atingiu, não aposenta. Se o indivíduo não comprovou 70 anos e foi o melhor servidor de todos enquanto esteve em atividade, não importa. Não atingiu 70, não pode aposentar. Se ao contrário, ele foi o pior de todos, mas chegou até aqui e atingiu 70 anos, tem que aposentar. Certo? Este o fato gerador. Ok. Agora, qual a natureza dos proventos? Acho que também dificuldade nenhuma. Proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Tá? Então, proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Certo? Bom, tem até proposta de emenda querendo alterar de 70 para 75 anos. Você vai dizer, puxa, essa proposta de emenda jamais será aprovada, porque é super antipática, aumentar de 70 para 75 é um erro. Porque tem muita gente dentro da administração que está adorando a ideia, porque vai prorrogar a boquinha por mais 5 anos. Certo? Então, são circunstâncias que a gente tem aí. Muito bem. A terceira modalidade é a chamada aposentadoria voluntária, artigo 40, parágrafo 1º, o inciso 3. Bom, nesse artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, diz a Constituição o seguinte, porque percebam, aqui o indivíduo não se aposenta porque ficou inválido, aqui ele não se aposenta porque atingiu idade. Ele se aposenta por iniciativa própria, voluntariamente. E aqui, como ele se aposenta por iniciativa própria, convenhamos, algumas regras tinham que existir. Porque senão fica fácil. Passei no concurso, fui nomeado, tomei posse, passei pelo estágio probatório de 3 anos, enjoei, vou me aposentar. Não dá para ser desse jeito. Né? Então, em termos de fato gerador, quais os requisitos que a Constituição estabelece aqui? Né? E fato gerador e também natureza de proventos, porque aqui varia. Então, anote aí primeiro, 2 pré-requisitos. Para que alguém possa se aposentar voluntariamente, então, essa pessoa tem que comprovar 10 anos de serviço, no mínimo 10 anos de serviço, 5 dos quais no cargo em que vai se aposentar. Então, 10 anos de serviço, 5 dos quais no cargo em que pretende se aposentar. Tá, são 2 pré-requisitos. Se um deles falhar, um só, pode parar por aí, porque a aposentadoria voluntária não irá acontecer. 10 anos de serviço, 5 dos quais no cargo em que pretende se aposentar. Legal? Agora, se esses 2 pré-requisitos estiverem preenchidos, aí a Constituição abre uma dupla possibilidade. A aposentadoria voluntária com proventos integrais e a aposentadoria voluntária com proventos proporcionais. Para homens e mulheres, tá? Então, eu vou sistematizar, eu disse para vocês que eu não iria trabalhar com números, menos em uma situação, e a situação é essa que eu vou mostrar agora, tá? Então vamos ver. Para se aposentar voluntariamente com proventos integrais e proporcionais, o que a Constituição exige? E esses 2 quadros que eu vou colocar na lousa, vocês vão encontrar no artigo 40, o parágrafo 1º, no inciso 1, nas alíneas A e B. Então vamos lá.
Primeiro, aposentadoria voluntária com proventos integrais. E aqui, para homens e para mulheres. Então, vamos ver o que a Constituição exigiu como requisitos para a aposentadoria voluntária, proventos integrais para homens e mulheres. Vocês vão encontrar isso na letra A. Então, para homens, ela fala em 10 anos de serviço. Para mulheres também. Então, 10 anos de serviço. Tá. Segundo requisito aqui, a Constituição fala em 5 anos no cargo, no caso de homens, e fala também em 5 anos no cargo para mulheres. Então, 10 anos de serviço para os dois, 5 anos no cargo para os dois. Aí ela fala em 60 anos de idade para homens e fala em 55 anos de idade para mulheres. Então, cai um pouco aqui. Certo? 60 anos de idade para homens, 55 anos de idade para mulheres. E aí ela fala em 35 anos de contribuição para homens e fala em 30 anos de contribuição para mulheres. Tá? Então aí, aposentadoria voluntária, proventos integrais. 10 anos de serviço para os dois, 5 anos no cargo para os dois, 60 de idade, 55 de idade para homens e mulheres, 35 de contribuição para homens, 30 para mulheres. E atenção, não são requisitos alternativos, não. São requisitos que se somam. Faltou um deles, parou, não terá aposentadoria voluntária com proventos integrais. Não terá, tá? E agora, né, a comparação, a aposentadoria voluntária com proventos proporcionais. E voluntária, proventos proporcionais para homens e para mulheres. Tá? Então, colocar esse quadro ao lado do primeiro para você comparar. Aposentadoria voluntária, proventos proporcionais para homens e mulheres. Então, vamos lá. 10 anos de serviço para homens, 10 de serviço para mulheres. Esse aqui, o primeiro item. Depois, 5 no cargo para homens, 5 no cargo para mulheres. Ok. E agora, a questão relacionada à idade, ela sobe. 65 anos de idade para homens, 60 de idade para mulheres e parou por aqui. Tempo de contribuição não se apresenta aqui, por quê? Porque você está falando em proventos proporcionais, certo? Não proventos integrais, mas proventos proporcionais, certo? Então, aí você tem a comparação. Prometo que a última vez que a gente trabalha com números em matéria de aposentadoria é que esses números aparecem aí na Constituição, né? Então, a gente sistematizou para vocês, acho que ficou fácil a comparação através desses dois quadros aqui. Legal? Bom, então percebam que no caso da aposentadoria voluntária, ela é a única que apresenta um fato gerador
é misto. Diversos itens devem ser comprovados para que ocorra, cogitando-se de proventos integrais e também de proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Legal? Bom, ainda sobre as modalidades de aposentadoria, né? Dizer para vocês o seguinte: se alguém se aposentar por uma delas de forma irregular, passou para inatividade de forma irregular, ok? Esta situação pode ser combatida pela administração ou pelo judiciário. O indivíduo se aposentou compulsoriamente e descobriu-se depois que o documento que ele apresentou era falso. Ele não tinha atingido os 70 anos de idade e se aposentou mesmo assim. Ou ele apresentou um documento verdadeiro, não comprovou os 70 anos, mas mesmo assim ele foi aposentado. Ou ele se aposentou por invalidez e descobriram depois que a invalidez era temporária. Sumiu, desapareceu. Ou ele se aposentou de forma voluntária, mas não cumpriu esses requisitos todos que a gente viu. Então, a sanção prevista qual é? Cassação de aposentadoria. Certo? Então, diante de aposentadorias conferidas de forma irregular, por uma dessas razões que eu mostrei para vocês ali, a pena prevista é a cassação de aposentadoria. Legal? Bom, agora, sobre modalidades ainda, né, tem mais um comentário a se fazer. Porque este elenco, que aparece aí no parágrafo 1º do artigo 40, o elenco de 3 modalidades, é um elenco meramente exemplificativo. Ele comporta ampliações. Isso são as chamadas aposentadorias especiais. Né? Essas aposentadorias especiais, elas estão previstas no artigo 40, o parágrafo 4º da Constituição. Então, artigo 40, parágrafo 4º do texto constitucional. Bom, lá a Constituição autoriza a criação de aposentadorias especiais, desde que preenchidas as condições ali estabelecidas. Né? E entendam, quando se fala em aposentadoria especial, qual é o objetivo? Criar requisitos mais flexíveis, mais fáceis de serem atingidos, porque senão seria uma aposentadoria burra, né? Você vai se aposentar em caráter especial com requisitos mais difíceis do que aqueles normalmente permitidos? Bom, então, para que se crie uma aposentadoria especial para uma determinada carreira, quais são os requisitos que a Constituição exigiu aí? Primeiro, requisito formal. Ela disse, para criar a aposentadoria especial, o único instrumento, a única espécie normativa admitida é a lei complementar. Certo? Então, criação de aposentadorias especiais só poderá ocorrer através de lei complementar. É a única espécie normativa admitida para isso. Logo, conclusão imediata. Não é? Criada uma nova modalidade de aposentadoria, uma aposentadoria especial, por outra figura que não a lei complementar, por lei ordinária, por medida provisória, teremos uma inconstitucionalidade. Só a lei complementar. Legal? Bom, a propósito, a lei complementar tem como um dos grandes diferenciadores o quórum para sua aprovação, que é o de maioria absoluta. Certo? Então, exige-se a lei complementar por conta do quórum qualificado para a sua aprovação, que é um quórum de maioria absoluta. Tá? Esse quórum de maioria absoluta para a aprovação da lei complementar, se quiserem só fazer o registro, vocês encontram no artigo 69 da Constituição. Quórum de maioria absoluta. Tá?
E aqui, para não errarem, o que é que significa maioria absoluta? Se você me responder metade mais um, eu vou dizer maioria simples também é metade mais um. Tá? Então cuidado. Tá? Maioria absoluta é metade mais um dos integrantes daquela casa. Tá? Então, a título de exemplo aqui, só para ficar claro aí para vocês, se uma determinada casa legislativa, imagine aí vai o Congresso Nacional, se ele tiver que aprovar uma lei, ó, eu até estendo um pouquinho, vai, se ele tiver que aprovar uma emenda constitucional, vocês sabem que o quórum para aprovação de uma emenda constitucional é de 3/5 dos integrantes da casa, certo? Então, se a casa, por hipótese, ela for composta por 100 membros, só para a gente trabalhar com números redondos, a aprovação de uma emenda constitucional vai exigir, não é, dos 100, a aprovação por 60. Certo? Bom, se nesta mesma casa, só para vocês terem a visão de conjunto, ela tiver que aprovar uma lei complementar, o quórum é de maioria absoluta. Ou seja, metade mais um dos integrantes da casa. Se a casa é composta por 100 membros, então exigirá aprovação por um quórum de, no mínimo, 51 dos integrantes da casa. É um quórum qualificado. Legal? E, para a gente fechar isso, né, se esta casa tiver que aprovar uma lei ordinária, então aqui, o quórum previsto para aprovação de uma lei ordinária é o de maioria simples. Maioria simples significa o quê? Metade mais um dos presentes à sessão. Certo? Metade mais um dos presentes à sessão. Imaginem, por uma imensa felicidade, uma tremenda de uma coincidência, todos os integrantes da casa estão lá naquele dia. Por quê? Que lei ordinária ou que projeto de lei ordinária pretendem aprovar? Por hipótese, aumento salarial. Pronto. Todos estão lá, assim por uma incrível coincidência. Aí você vai precisar da aprovação pelos mesmos 51, porque os 100 estão presentes. Mas, por hipótese, se dos 100 estiverem presentes 90, o quórum para aprovação cai para metade mais um dos 90, 46. Os que estão presentes à sessão é o critério. Se estiverem presentes à sessão 80 dos 100, então o quórum cai mais ainda para 41. E assim por diante. É claro que existe quórum mínimo para que uma casa possa deliberar sobre a matéria, mas é direito constitucional puro, não está me preocupando. Então, para a criação de nova modalidade de aposentadoria, para a criação de uma aposentadoria especial, lei complementar, exigindo o quórum de maioria absoluta. E, se quiserem anotar, se a Constituição exigiu apenas e tão somente lei complementar, o examinador pode induzir você a erro. Lei ordinária não dá. E medida provisória também não dá. Por que não? Porque a medida provisória, se ela for aprovada, ela se converte em lei ordinária. Certo? Então, não dá para se cogitar de criação de aposentadoria especial por lei ordinária e nem por medida provisória. Porque se fosse possível, nós estaríamos burlando a regra constitucional com relação ao quórum. Porque por um quórum menor, você estaria aprovando uma matéria que exige um quórum mais qualificado. Tá? Então, o requisito de natureza formal. Agora, tem o requisito de natureza material. Não é? Sob quais profissões poderá se admitir a possibilidade de criação de aposentadoria especial? Então, lá no parágrafo 4º, diz a Constituição, né, que nos casos de servidores com
que sejam portadores de deficiência. Então, aposentadoria especial para servidores portadores de deficiência, número 1. 2, que não são um ou outro, né? Ou para portadores de deficiência, ou para aqueles que exerçam atividades de risco. Então, portadores de deficiência, número 1. 2, para aqueles que exerçam atividade de risco. E 3, para aqueles que exerçam atividades prejudiciais à saúde ou à integridade física. Então, para aqueles que exerçam atividades em condições especiais que sejam prejudiciais à saúde ou à integridade física, tá? Então, atividades exercidas em condições especiais que sejam prejudiciais à saúde ou à integridade física. Então, portadores de deficiência, aqueles que exercem atividade de risco e aqueles que exercem atividades em condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física. Tá? Então, exemplos. Policiais. Você pode considerar atividade de risco, você pode incluir ou em atividade de risco ou em atividades exercidas em condições especiais, em algumas circunstâncias. Né? Policiais, bombeiros, mineradores, os radiologistas estão constantemente sujeitos, né, a circunstâncias prejudiciais à saúde ou integridade física. Estes poderão se aposentar com tempo menor de contribuição, com idade menor, ou ainda a atividade prejudicial ou atividade de risco por excelência, a atividade parlamentar, claro. Né? É, por excelência, o exemplo clássico de atividade de risco ou prejudicial à saúde ou integridade física. Né? Porque os parlamentares ficam sujeitos constantemente a ovos, tomates, ameaças, enfim, uma série de circunstâncias. Né? É uma atividade super perigosa. Não por outra razão, pasmem, até pouco tempo atrás, parlamentares se aposentavam com 8 anos de contribuição. Enquanto nós, pobres mortais, nos aposentamos, vocês viram aí no quadro, com 35, 30 anos de contribuição, eles se aposentavam com 8. Não era bacana? Porque aí, vejam, juntando com outros elementos que vocês conhecem, qual a idade mínima para que alguém possa se candidatar a vereador? Isso aí pode se perguntar direito constitucional, né? É 18 anos. Se o indivíduo consegue se eleger vereador com 18 anos, se ele conseguir uma reeleição, olha que bacana, com 26 anos ele podia ser um respeitável aposentado. Não é bacana? Se ele se elegesse prefeito, deputado federal, deputado estadual, né, com 21 anos, com 29 seria um respeitável aposentado. Certo? Bom, e essa é apenas uma hipótese fictícia, por quê? Convenhamos, né? Dificilmente quem conseguiu conquistar um mandato parlamentar com tão pouca idade vai se despedir do mandato parlamentar com 28, 29 anos, ou 26 anos. Se conseguiu a boquinha com pouca idade, para que eu vou largar a boquinha com pouca idade também? Eu vou ficar até quando os eleitores quiserem, né? Por isso, você tem gente que conseguiu se eleger com 18, hoje está com 70, 80, sucessivas reeleições. Né? A cada 4 ou 8 anos conseguiu se reeleger. Né? Então, era essa circunstância que a gente tinha aí. Legal? Bom, aliás, você encontra aqui talvez uma outra razão que justifique por que tanta gente investe tanto para conseguir um mandato parlamentar. E números já apontaram que o que você investe na campanha supera, muitas vezes, o que você vai ganhar durante os 4 anos de mandato. E aí você poderia perguntar, quem seria o indivíduo que gastaria mais para se eleger do que aquilo que vai receber enquanto estivesse à frente do mandato? Letra A, aquele que tem espírito cívico, se elegeu por amor à pátria, não é? Ou
aquele que está imaginando que durante o exercício do mandato encontrará alternativas, se é que eu me fiz entender, para receber além daquilo que gastou, muito além do que gastou durante a campanha eleitoral. Certo? Bom, em matéria de aposentadoria ainda, mais 2 itens para encerrar isso. O primeiro é a questão relacionada ao teto de aposentadoria. A questão do teto, ela vem disciplinada no artigo 40, o parágrafo 11 da Constituição, né? E lá, no artigo 40, no parágrafo 11, a Constituição estabelece como teto o que ganham os ministros do Supremo Tribunal Federal. Nem poderia ser outro, né? Então, o teto de remuneração para aquele que está na inatividade é o mesmo que se apresenta para aqueles que ainda se encontram na ativa. O que ganham os ministros do Supremo Tribunal Federal, na forma do artigo 40, o parágrafo 11, e do artigo 37, o inciso 11 da Constituição. Vamos acrescentar aqui, então, 40, parágrafo 11, e o artigo 37, o inciso 11 da Constituição. Legal? E isso não deve representar aí novidade para vocês. Por quê? Porque na nossa última aula, quando nós estávamos desenvolvendo o tema relacionado à remuneração dos servidores, lá no inciso 11 do artigo 37, nós já tínhamos visto que entre os destinatários do teto se encontram aqueles que recebem proventos. Como provento é o nome que se dá para a remuneração do aposentado, eles já estavam incluídos ali. Tá? A Constituição, no parágrafo 11 do artigo 40, apenas reforçou o que a gente já via no artigo 37, o inciso 11. Agora, muita atenção, porque este é o teto geral para efeito de aposentadoria. Isso não significa que basta que você se aposente para que o seu teto particular seja esse, o que ganham os ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque imagine, o indivíduo se aposentou num cargo ganhando R$5.000 e ele vai receber de aposentadoria o teto, 27. Não tem sentido. Tá? Então, o registro, para que você possa saber qual o seu teto particular de aposentadoria, e eu não vou entrar em números, 2 itens importantes. Então, no parágrafo 2º do artigo 40, diz a Constituição, né, que o indivíduo receberá, no máximo de aposentadoria, o limite dele, o que ele ganhava no cargo que ocupava quando se aposentou. Então, primeiro limite particular de aposentadoria, o que recebia o servidor no cargo que ocupava no momento em que se aposentou. Bom, então, por hipótese, se ao se aposentar o indivíduo ganhava R$5.000, o teto dele será esse. O primeiro parâmetro será esse, R$5.000, o que ganhava no cargo em que ocupava no momento em que se aposentou. Parágrafo 2º do artigo 40. Agora percebam, se este fosse o único parâmetro para se apurar o valor da aposentadoria, então nós poderíamos ter situações, no mínimo, estranhas. Né? Por quê? Obrigatoriamente, se o único parâmetro fosse esse, se 2 servidores se aposentassem no mesmo dia, titularizando o mesmo cargo, recebendo a mesma remuneração nesse cargo, os 2 servidores teriam que receber o mesmo valor de aposentadoria. E isso pode não ser verdade. Por quê? Vocês imaginem por hipótese, os 2 titularizavam o mesmo cargo, recebiam a mesma remuneração e se aposentaram no mesmo dia. Só que a história, a trajetória de cada um dos 2 não foi a mesma. Como assim? Um estava na administração há 30 anos, contribuindo. O outro estava contribuindo há 25 anos. O valor das contribuições durante esse período também pode não ter sido o mesmo. Por isso é que no parágrafo 3º do artigo 40, vai lá a Constituição e diz que o cálculo dos proventos vai depender também da
quantidade de contribuições, então vai depender da quantidade de contribuições, e também do seu valor, da quantidade de contribuições e do seu valor. Tá? Imagine por hipótese, só para você entender. Aqueles dois servidores que eu dei como exemplo. Tá? Os dois estão se aposentando quando titularizam um cargo e recebem uma remuneração de 5 mil. Tá? Só que um tem, por hipótese, 30 anos de contribuição. O outro, 28. Um, durante esses 30 anos, contribuiu com o valor de R$2.000. O outro contribuiu com o valor de 500, 1.000, sei lá, um valor diferente. Óbvio, nesse contexto, ainda que estejam hoje titularizando o mesmo cargo e recebendo a mesma remuneração, não vão receber o mesmo valor a título de aposentadoria. Certo? Bom, eu, claro, estou até descartando um valor limite para aposentadoria em termos do setor público, para aí muita gente opta por uma aposentadoria complementar. Eu não vou entrar em números, até porque eles não são perguntados aqui. Critérios é o importante. E o último item para a gente analisar é aquele que se refere à possibilidade ou não do servidor acumular aposentadorias no setor público. Tá? Então, se existe ou não a possibilidade de acumulação de aposentadorias no setor público. O artigo 40, o parágrafo 6º da Constituição, ele vai para a gente e diz o seguinte, ó, acompanhe pela sua. Ressalvada, ou ressalvadas, né, as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto nesse artigo. Tá. Então, pela redação do parágrafo 6º, regra geral, proíbe-se a acumulação de aposentadorias. Certo? Então, por força da previsão contida no parágrafo 6º do artigo 40, como regra geral, proíbe-se a acumulação de aposentadorias. Bom, qual a exceção? Permite-se a acumulação para, com o perdão da redundância, para cargos acumuláveis na forma da Constituição. Então, excepcionalmente, permite-se a acumulação de aposentadorias nas hipóteses envolvendo cargos acumuláveis na forma da Constituição. Como assim eu não entendi? Você entendeu sim, né? Eu só vou reduzir teu raciocínio. Quando o servidor estava em atividade, a gente viu em aulas anteriores que ele, em regra, não poderia acumular, não é, remuneração. Certo? Mas que, excepcionalmente, existiam algumas hipóteses em que isso era permitido. E, basicamente, essas hipóteses estavam aonde? No artigo 37, o inciso 16 da Constituição. Então, no artigo 37, no inciso 16, a Constituição, ela disciplina, né, as hipóteses em que se pode acumular a remuneração. Lembra quais eram elas? 2 cargos de professor, se quiser anotar de novo, 2 cargos de professor, é a primeira. A segunda, 1 de professor com outro técnico científico, então 2 de professor a primeira. A segunda, 1 de professor com outro técnico científico. E a terceira, muito cuidado para não errar, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da área da saúde. 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da área da saúde com
profissões regulamentadas. 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da área da saúde com profissões regulamentadas. Certo? Bom, além disso, além dessas 3, não esqueçam, outras que foram vistas. Juiz. Juiz pode acumular com uma de magistério. Certo? Então, além das 3, o juiz também pode acumular com uma de magistério. E o mesmo raciocínio se aplicando para os integrantes do Ministério Público. Certo? Respectivamente, se quiser anotar de novo, no caso do juiz, o artigo 95, o parágrafo único da Constituição. E no caso dos membros do MP, artigo 128, parágrafo 5º, o inciso 2, 128, parágrafo 5º, o inciso 2. 95, parágrafo único para o juiz, 128, parágrafo 5º, inciso 2, para os integrantes do Ministério Público. E mais uma situação para lembrar, aquela envolvendo o servidor que conquistou mandato eletivo. Artigo 38 da Constituição. O servidor que conquistou nas urnas um mandato eletivo. Certo? Este poderá também acumular só, é o inciso 3 do artigo 38, só se tiver conquistado o mandato de vereador e houver compatibilidade de horários. Tá? Se tiver conquistado o mandato de vereador e houver compatibilidade de horários. Então, repetindo, se já anotou o que precisava. Em que situações a Constituição permite, né, a acumulação de cargos? 2 de professor, 1 de professor com outro técnico, 2 de cargos ou empregos de profissionais da área da saúde, com profissões regulamentadas, juiz com uma de magistério, promotor com uma de magistério e o servidor que conquistar o mandato de vereador e houver compatibilidade de horários. Lembrou disso? Legal. Agora a gente volta para aquilo que estava analisando no artigo 40, o parágrafo 6º. Então, como regra geral, você viu, a Constituição proíbe a acumulação de aposentadoria. Faça analogia, da mesma maneira que ela proíbe a acumulação de cargos para quem está em atividade. Regra geral ali, regra geral aqui. Para quem está em atividade, excepcionalmente a acumulação será permitida nessas hipóteses que vocês anotaram. Ora, para quem está aposentado, a acumulação de aposentadoria será excepcionalmente permitida nessas hipóteses de acumulação que a Constituição permitiu também para aqueles que estão em atividade. Logo, se quando eu estava em atividade eu acumulava 2 cargos de professor, eu me aposentei nos 2. Então eu acumulo 2 aposentadorias. Se quando eu estava em atividade eu acumulava 2 cargos privativos de profissionais da saúde, então 2 cargos de médico, eu me aposentei nos 2. E agora então eu posso acumular aposentadoria. Tá? E assim por diante. Então é esta a situação que resulta do parágrafo 6º do artigo 40. É a mesmíssima diretriz que aparece para aqueles que estão em atividade. Regra geral, quem está em atividade pode acumular? Não. Regra geral, para quem se aposentou, pode acumular? Não. Excepcionalmente, para quem está em atividade, pode acumular? Pode. Nessas situações vocês anotaram. Ora, excepcionalmente, para quem se aposentou, pode acumular nessas hipóteses que a Constituição prescreveu de acumulação para quem estava em atividade. Certo? Bom, para a gente fechar esses comentários aqui, mais uma última situação. Então, para quem se aposentou, desculpe aí a insistência, mas é para ficar claro, vocês já sabem, regra geral não pode acumular aposentadorias, excepcionalmente pode quando para cargos acumuláveis. Agora, a última questão que eu queria fazer para vocês é a seguinte. Eu estou aposentado. E aí, estou recebendo uma aposentadoria. Eu quero saber
se eu posso acumular esta aposentadoria que eu estou recebendo com os vencimentos de um outro cargo. Por exemplo, eu estou aposentado, enjoei, resolvi prestar concurso e passei no concurso, passei a titularizar um cargo. Será que eu posso acumular? Bom, então, a resposta para essa pergunta, se é possível acumular proventos de aposentadoria com vencimentos de um outro cargo, então, acumulação de proventos de aposentadoria com os vencimentos de um outro cargo. A resposta para essa pergunta, vocês vão encontrar a regra geral e as exceções no artigo 37, o parágrafo 10 da Constituição. Então, artigo 37, o parágrafo 10 da Constituição. Lá, vocês vão encontrar uma regra geral e lá, vocês vão encontrar exceções também. Então, vamos lá? Qual a regra geral e quais as exceções que vão aparecer? Então, como regra geral, a Constituição proíbe a acumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos de um outro cargo. Então, regra geral, ela proíbe a acumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos de um outro cargo. Proíbe. Ok? Bom, e isso aqui nós vamos encontrar, essa proibição, na parte inicial do artigo 37, o parágrafo 10. Então, veja lá, ele diz, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função. Certo? É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com vencimentos de cargo, emprego ou função. É vedada. Ok? Aí vem ressalvados. A partir daqui começam as exceções. Tá? Então percebam em que situações a Constituição prevê a possibilidade, ainda que em caráter excepcional, do servidor aposentado acumular o que recebe de aposentadoria com vencimentos de outro cargo. 3 exceções aparecem. Então vamos lá pela ordem. Né? A primeira delas, para cargos acumuláveis na forma desta Constituição. Então, para cargos acumuláveis na forma desta Constituição. É a primeira exceção. Tá? Repito, para cargos acumuláveis na forma desta Constituição. Então, aqui, imagine a situação. Eu me aposentei. Sei, me aposentei em que cargo? Enfermeiro. É um cargo, né, na área de saúde. Bom, me aposentei, né, coloquei o pijamão lá, aposentado. E aí? Enjoei. Eu resolvi fazer uma faculdade de medicina. E aí? Terminei a faculdade, resolvi prestar concurso para médico na administração. E aí? Eu passei no concurso. Pergunta, eu posso acumular o que eu recebo de aposentadoria como enfermeiro com os vencimentos de um cargo de médico agora? A resposta é sim. Por quê? Quando eu estava antes em atividade, eu não podia acumular 2 cargos ou empregos de profissionais na área da saúde? Se quando eu estava em atividade eu podia acumular os 2 cargos, agora que eu me aposentei como enfermeiro, que é profissional da área da saúde, com certeza eu posso acumular esta aposentadoria com vencimentos de um cargo de médico, que também é profissional da área da saúde. Outra hipótese, outro exemplo, eu me aposentei como professor. E aí? Eu quero agora, eu prestei um novo concurso para professor,
já estou aposentado, mas prestei um novo concurso para professor e eu passei. Fui nomeado, tomei posse. Eu posso acumular o que eu ganho de aposentadoria com os vencimentos agora? Eu posso. Porque quando eu estava em atividade, eu não podia acumular 2 cargos de professor. Agora que eu me aposentei em um deles como professor, eu posso acumular o que eu ganho de aposentadoria com os vencimentos de um outro cargo. Tranquilo. Então, esta é a primeira exceção, para cargos acumuláveis na forma dessa Constituição. Legal. Voltando para a redação do artigo 37, o parágrafo 10. Qual a segunda exceção? Para cargos eletivos. Então, a segunda exceção que se apresenta é aquela que envolve cargos eletivos. Então, aqui a situação é a seguinte. Eu me aposentei como servidor público. E aí? Bom, me aposentei como servidor e aí eu resolvi, não é, me candidatar a vereador. Por quê? Fiquei um tempão de pijama lá em casa, né, circulava pelo bairro, todo mundo me conhecia. E alguém me indicou, você é tão conhecido, por que você não vai se candidatar esse ano para vereador? Né? E eu me candidato. E eu consigo me eleger. Eu posso acumular o que eu recebo de aposentadoria como servidor com o que eu vou receber de subsídio como vereador, já que é mandato eletivo, eu posso. Por quê? A Constituição diz que é possível. E é claro que aqui não existe o problema da compatibilidade de horários, né? Porque, com todo o respeito que os aposentados merecem, porque já fizeram por onde, o que mais eles têm é compatibilidade de horários, né? Aliás, é o que a gente brinca sempre, né? Você quer ganhar estagiários de forma gratuita? Advogue para aposentados. Por quê? Antes que saia a publicação no Diário Oficial, você saberá notícias sobre o andamento do processo. Porque, como tem disponibilidade de horários, vamos nos encontrar hoje, ali, lá no centro da cidade, porque a gente toma um café e depois vai dar uma olhada no nosso processo. Aí ligam para você, doutor, o senhor sabia que o juiz decidiu assim? Não, não foi publicado. Eu sei, ele está acabando de decidir, a gente está do lado dele agora, acompanhando a decisão, né? Com todo respeito, já fizeram por onde, né? E compatibilidade de horários é o que eles mais têm, tá certo? Bom, a terceira e última situação, né? Que excepciona a regra geral, né? Que proíbe a acumulação de proventos com vencimentos. Então, a primeira, para cargos acumuláveis na forma da Constituição. A segunda é para cargos eletivos. E a terceira e última, para cargos em comissão. Tá? Então, terceira exceção a permitir a acumulação de proventos com vencimentos é para a titularização de cargos em comissão. Né? Bom, e aqui, né, cargos em comissão, porque de livre nomeação e exoneração. Esta última exceção, criada pela Constituição, teve por objetivo suprir, né, uma deficiência que o sistema antes possuía. Imagine a situação. Eu resolvo me candidatar a vereador nas próximas eleições. E eu consigo me eleger. Mas é o meu primeiro mandato. Eu não conheço absolutamente nada da Casa Legislativa para a qual eu estou entrando. Eu não sei como tramitam os procedimentos, por onde eles passam, com quem tem que se falar, não é? Como são feitas as votações, os encaminhamentos, eu não sei nada. Eu preciso ter no meu gabinete alguém que tenha experiência em relação à forma de procedimento da casa. Né? Como são encaminhadas as votações, né? O que eu posso, o que eu não posso fazer. Alguém que conheça muito o regimento interno da casa. E alguém com esse perfil é alguém que já trabalhou por muito tempo ali na casa. E, em regra, como já trabalhou por muito tempo, já se aposentou. Né? E aí, antes, né, desta redação do artigo 37, o parágrafo 10, para que eu, recém-eleito, pudesse contar com essa pessoa no meu gabinete, já que ela já tinha se aposentado, eu teria que apelar para a parte esotérica do direito administrativo, ou seja, nomear fantasmas.
né? Porque não dava para acumular os proventos de aposentadoria com os vencimentos de um cargo em comissão. Agora dá. Né? Então, é a última exceção que a Constituição prevê aí no parágrafo 10 do artigo 37, para que se possa acumular proventos com vencimentos de um determinado cargo. Repito, para cargos acumuláveis na forma da Constituição, para cargos eletivos e para cargos em comissão. Claro, não é, que respeitadas as características de cada uma dessas exceções, desde que exista compatibilidade de horários, o que para aposentado tem de sobra, e desde que o resultado desta acumulação de proventos com vencimentos não ultrapasse o teto de aposentadoria dentro da administração, que é o mesmo teto daqueles que se encontram em atividade, ou seja, o que ganham os ministros do Supremo Tribunal Federal. Legal? Então, com essas observações, regras constitucionais sobre servidores, a gente encerrou. Lembre-se, nós partimos do ingresso, né? Quem pode titularizar cargos ou empregos na administração. Vimos, como regra geral, de que maneira isso é feito, né? Concurso, nomeação, posse. Vimos exceções a essa regra geral, cargos em comissão, contratações temporárias. Trabalhamos com estágio probatório, tempo de duração, exoneração, demissão. Vimos estabilidade, regras para aquisição e hipóteses de perda do cargo pelo servidor estável. Trabalhamos com acumulação de cargos, empregos dentro da administração. Vimos a regra geral, trabalhamos com as exceções também. Regras sobre remuneração de servidores, os dois sistemas, vencimento, subsídio, os destinatários de cada um deles, né? Depois, a revisão dessa remuneração, a redução dessa remuneração e fechamos trabalhando com o direito de greve, o perfil que ele apresenta e ainda regras sobre aposentadoria. Bom, quase encerrando o nosso encontro de hoje. Nós temos ainda mais 5 minutos aí. Então agora a gente continua trabalhando com um tema relacionado a servidores públicos, né? Só que agora a gente sai da Constituição e passa a trabalhar com alguns temas que são importantes, que aparecem ao nível estatutário só, o Estatuto dos Servidores Públicos, regras que a Constituição não estabeleceu nenhuma palavra sobre elas, né? Bom, e nós vamos começar a trabalhar com elas nesse finalzinho de encontro, deixando o desenvolvimento do tema para o nosso último encontro, as nossas 2 últimas aulas, para trabalhar exatamente com especificação dessa temática aqui. E o primeiro item, o regime disciplinar. Bom, sobre o regime disciplinar dos servidores, disse, repito, a Constituição não estabeleceu uma só palavra em relação a ele, né? Deixou tudo para ser disciplinado pela legislação infraconstitucional. Tá. E sobre essa história do regime disciplinar, nós já demos alguns parâmetros para vocês, quando, no início do curso, trabalhamos com os poderes da administração, em particular o poder disciplinar. E eu disse, no momento adequado, o aprofundamento virá com mais detalhes, né? E o momento é agora. Então, recuperando o item importante. Quais são os 2 instrumentos voltados à apuração de irregularidades na esfera administrativa? Então, instrumentos voltados à apuração de irregularidades na esfera administrativa. Então, a gente tem lá a sindicância e o processo administrativo disciplinar. Tá? Então, sindicância e processo administrativo disciplinar têm de comum entre si o fato de surgirem como instrumentos
voltados à apuração de irregularidades na esfera administrativa. Tá? Então, instrumentos voltados à apuração de irregularidades na esfera administrativa. Ponto número 1 de semelhança. Ponto número 2 de semelhança. Para os dois instrumentos, existe a necessidade de se conferir ao servidor contraditório e ampla defesa. Então, a necessidade de se conferir ao servidor contraditório e ampla defesa, sendo que essa última circunstância resulta de previsão expressa estabelecida na Constituição, no artigo 5º, o inciso 55 da Constituição. Para os dois, exige-se contraditória e ampla defesa. Porque lá, entre os direitos fundamentais, a Constituição, ela exige contraditória e ampla defesa para os que litigam em processo judicial, não é o nosso caso, e também para aqueles que litigam em processo administrativo, agora é o nosso caso. Portanto, conclusão importante. Duas, a bem da verdade. Só por aquilo que a gente viu até aqui. Se um servidor for penalizado, número 1, sem abertura de sindicância ou processo disciplinar, teremos uma ilegalidade. Certo? Então, se o servidor for condenado sem sindicância ou processo disciplinar, teremos uma ilegalidade. E, se estivermos diante de uma ilegalidade, você já conhece o resto do caminho. Aquele que foi atingido por essa ilegalidade poderá ir para o judiciário pedindo a anulação da sanção imposta? Claro que sim. Certo? Porque o judiciário, estamos chegando aí no final do curso, você lembra, ele só faz controle de legalidade dos atos da administração. Certo? A segunda situação importante. Ele foi condenado como resultado de uma sindicância ou de um processo disciplinar, mas que não tenham oferecido a ele contraditório e ampla defesa. Tá? Então, de novo, se abriram um dos dois, mas não ofereceram contraditório e ampla defesa, estamos diante da configuração também de uma ilegalidade. Ele poderá ir para o judiciário. Certo? Bom, e dentro dessa história de contraditório e ampla defesa, eu vou recuperar como última informação da aula de hoje um outro item que eu já comentei. Se, durante a sindicância ou processo disciplinar, não for efetuada uma defesa técnica por advogado, essa situação, ela torna ilegal a decisão tomada? Então, repito, se durante o curso da sindicância ou de um processo disciplinar não for feita uma defesa técnica por advogado, essa situação compromete a legalidade desse processo? Então aqui, como eu já disse para vocês, cuidado, porque essa matéria ela é complicada, porque ela tem súmula do Supremo disciplinando, mas tem que ser entendida dentro do contexto geral. Resposta: como regra, não compromete a licitude do processo. Súmula vinculante número 5. Súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal. Agora entendam, a falta de defesa técnica produzida por advogado não compromete a licitude do processo, claro, se foi oferecida a oportunidade dessa defesa técnica. Certo? E o servidor simplesmente recusou. Certo? Ou se ele pediu e a comissão processante não autorizou defesa técnica por advogado. Nesse caso, é lógico, não é, que se ele recusou, não é, a defesa técnica, é uma opção dele. Então ele não pode se valer dessa opção para depois pedir a ilegalidade do processo. Certo? Bom, agora, se
esta defesa técnica não foi oportunizada, não foi permitida, aí a conversa é outra. Certo? Então a súmula vinculante número 5 se aplica se a defesa foi oferecida e o servidor se recusou. Então aí não temos nenhuma ilicitude, porque foi oferecida a oportunidade de produção de defesa técnica para o advogado. Ele não quis, opção feita, não pode se beneficiar agora dessa opção para tentar anular o processo. Este, aliás, foi o sentido da súmula vinculante número 5. Agora, óbvio, essa súmula só não vai se apresentar, só não vai incidir, se não ofereceram ao servidor a possibilidade de defesa técnica, a possibilidade de produção de defesa técnica. Aí, é claro, feriu-se a ampla defesa, porque não deram a ele a oportunidade de fazer essa defesa técnica. Tá? Por exemplo, comeram prazo para alegações finais. Simplesmente decidiram, sem alegações finais, que poderiam ser produzidas por um advogado. Então, aí a história é outra, mas se deram 10 dias de prazo para alegações finais por advogado e ele não fez isso, aí é a súmula vinculante número 5. Legal? Vamos ter outros itens importantes. Se quiserem o gancho para a próxima aula, porque nós vimos as semelhanças, né? Só coloquem. E qual a diferença entre as duas figuras? É o gancho para a gente poder seguir, né, e encerrar o nosso programa no nosso próximo encontro. Tá? Até a próxima.